vereador Nedel. Acredito que nem vai ser necessário tanto tempo, uma vez que quero fazer um relato da experiência que tivemos ontem com a visita dos vereadores de Recife a Porto Alegre, trazendo a problemática da drogadição no seu município, como as coisas se encontram em Recife, e fazendo uma grande reflexão, de como as coisas não devem ser feitas e como as coisas podem ser feitas em uma situação realmente melhor. Quando se fala em drogadição, é importante que a gente pense num sistema hierarquizado, ou seja, que tenhamos a atenção básica, forte, com as equipes de saúde da família, as unidades básicas de saúde e um programa que efetivamente abarque e integre essas duas situações. E eu falo em especial com muito carinho, porque é uma experiência que eu considero muito positiva, que é da terapia comunitária, que é aquela na qual a comunidade é treinada, a comunidade é capacitada e consegue, a partir daí, fazer um grande amparo nas populações, evitando a drogadição, fazendo uma prevenção à drogadição. A drogadição que a gente observa nas ruas, e nós temos um contato mais próximo com isso, principalmente lá no Hospital Presidente Vargas, quando a rotina da gineco-obstetrícia, da obstetrícia, e muitas vezes a rotina da pediatria é modificada em função disso, já que às vezes as mães estão sob o efeito da droga, tão espiadas, como se chamam, tão surtadas, e acabam indo lá para parir os seus filhos. Esses filhos, de forma impressionante, eles já nascem viciados. Então, nestas situações, a rotina da pediatria tem modificado com o objetivo de deixar em observação esses recém-nascidos. Então, uma atenção básica, forte, para dar o alicerce e o arcabouço dessa situação toda. Uma clínica especializada, moderna e que possa, sim, realmente dar suporte à atenção básica e fazer o encaminhamento à atenção terciária. Isso se faz basicamente com as unidades secundárias de atendimento, onde aí a gente vai encontrar o especialista, onde aí a gente vai encontrar o psiquiatra, né? Em especial no CAPS, com uma equipe multidisciplinar. A gente fala sempre em equipe multidisciplinar, porque a experiência de todos os profissionais nas suas áreas de atuação são importantes nesta situação secundária. E a situação terciária, que realmente é a internação, que no caso do crack é fundamental, porque é importante que por 7 dias a gente consiga, 7 a 10 dias, manter esse paciente realmente afastado do uso, para que ele possa sofrer um processo lento e gradual de desintoxicação. Alguns psiquiatras preconizam 7 a 10 dias, outros colocam um tempo maior, de 15 a 20 dias, mas seguramente um período de internação é muito importante. Depois, numa fase quaternária, a gente tem a ressocialização desses pacientes. E é importante que não se trave todo esse esforço sem se dar um amparo na ressocialização, ou seja, sem colocar de novo esse paciente diretamente em contato com o risco e em contato com o traficante. Porque senão a gente acaba perdendo toda essa iniciativa e todo esse trabalho. É importante que toda essa rede trabalhe de forma organizada, de forma descentralizada, priorizando efetivamente as regiões da cidade que mais precisam, que se encontram nas periferias, que é a questão das grandes vilas, e lá onde a gente trabalha ativamente na Restinga, a gente tem uma necessidade e um foco bastante especial nesse sentido. Então, essa experiência que já foi observada, que já foi nos dita,
que já existe em Belo Horizonte, por exemplo, é uma experiência que deve ser estudada e que, sem dúvida nenhuma, deve ser ampliada. Claro que sempre se guardando as especificidades regionais de cada cidade, de cada estado. Então, essa experiência foi muito gratificante. Eu acho que ela, a partir daqui, ela vai render muitos frutos, principalmente na integração, na troca de experiências. Isso, dentro do ponto de vista médico, já é uma realidade. A gente que milita na medicina já há muito tempo, a gente observa que as experiências positivas de cada local devem ser renovadas e efetivamente devem ser ampliadas, e que também no setor político isso deve acontecer, para o benefício do bem comum. Com relação ao Hospital Presidente Vargas, e aqui vem algumas considerações que eu julgo serem muito importantes, que expressam nossa preocupação com os destinos do hospital, se refere principalmente à residência médica. Nós temos observado ao longo do tempo, principalmente na parte de pediatria, uma saída dos profissionais da residência médica em pediatria. Para nossa maior preocupação, esse ano nós, por exemplo, no Presidente Vargas, nós não tivemos nenhum residente em pediatria. A ginecologia obstetrícia, que sempre foi naquele hospital uma das residências mais buscadas, esse ano nós tivemos sobra de vagas. Então é importante que nós possamos fazer essa profunda reflexão no que se refere à formação dos nossos profissionais, principalmente quando essa formação se dá em hospitais municipais. Por que está ocorrendo isso? Por que está ocorrendo isso? Será que é pela falta de profissionais em algumas especialidades, o que torna efetivamente a formação médica mais débil? A resposta provavelmente é sim. A falta de anestesistas naquele hospital é uma grande preocupação. Eu tive a oportunidade, a honra de passar para a equipe de planejamento familiar, Centro de Planejamento Familiar, criado pelo meu colega Dr. Raul, lá no hospital. Então, parte do meu tempo eu me dedico ao Centro de Planejamento Familiar. E nós temos encontrado muita dificuldade. Então, as laqueaduras, por exemplo, e as vasectomias, mas eu falo em especial das laqueaduras, que é a minha atividade, as laqueaduras têm sido marcadas e reiteradamente têm sido desmarcadas pela falta de profissionais, pela falta de anestesiologistas. Então, é muito importante que possamos fazer essa reflexão, esta profunda reflexão, e atuar no cerne do problema. Como foi discutido aqui, foi dito aqui, muito deste problema, muito do problema da saúde de Porto Alegre passa pela efetiva baixa remuneração dos profissionais. Não é uma coisa deste governo, certamente não é. É uma coisa que vem ocorrendo com o tempo. A outra paralisação de 2003 já foi em função disso. E muito pior, foi muito em função também da falta de diálogo do secretário de então com a categoria médica. Não entendendo a real função desses profissionais e não entendendo a importância destes profissionais na saúde do município. Outra coisa que, sem dúvida nenhuma, contribui sobremaneira para a dificuldade dos problemas de saúde na cidade, que se encontram maciçamente nas especialidades médicas, ou seja, na parte secundária do atendimento. Nós temos excelentes serviços de referência terciário, nós temos boa rede de atenção básica, mas a parte secundária, e aí o represamento das cirurgias de média complexidade, resolvidas em grande parte na gestão do Dr. Pedro Gus, como muito bem falou aqui o vereador João Antônio Dib,
né? Há que se louvar aqui o heróico trabalho do Dr. Pedro Gus, nesse sentido. Então, a grande dificuldade na rede secundária de atendimento, né, se dá pela falta de contrapartida das instituições hospitalares ao município de Porto Alegre. Santa Casa, ao Clínicas, e agora o Grupo Hospitalar Conceição. E muito nos preocupa quando vão ao nosso gabinete médicos exonerados do Grupo Hospitalar Conceição, pessoas que labutaram por 25 anos, como é o caso do Dr. Guimarães, ganhou uma medalha em novembro do ano passado, e agora não serve mais. Agora ele não serve mais. Agora ele não tem o perfil do hospital. Como é que nós vamos fazer com isso? Qual é o perfil do hospital, do Grupo Hospitalar Conceição? Aí o seu diretor técnico, que vai ter que responder ao Conselho Regional de Medicina sobre isso, diz que nem sabia quem era o Dr. Guimarães. Foi chefe do serviço de oncologia por 10 anos. Iniciou o serviço de oncologia do Grupo Hospitalar Conceição. Então o homem cai de paraquedas aqui como diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, doutor Alexandre, tomara que esteja nos ouvindo, não é profissional de carreira do Grupo Hospitalar Conceição e diz que um profissional que trabalha lá há 25 anos não serve mais. Então, é importante que nós façamos essas reflexões. Ah, doutor Tiago, mas são só 6 médicos. Mas primeiro eles vieram e pegaram os judeus, e eu não me importei porque não era judeu. Depois eles vieram e pegaram os negros, eu não me importei porque eu não era negro. Aí depois vieram para me pegar, e aí não tinha mais ninguém para me ajudar. Então é importante que no primeiro ato, neste sentido, ele seja enfatizado e ele seja dito com toda a veemência, porque esse tipo de situação não pode ocorrer. O hospital, o sistema de saúde, ele tem que ser uma política de Estado, ele não pode ser uma política de governo. Só porque o doutor Guimarães não coaduna com os interesses dos grupos que hoje dirigem o hospital, não é por isso que ele tem que ser demitido. Profissional que há 25 anos labuta lá. E tem outros colegas que trabalham lá e que estão na mesma situação. São no total 6 profissionais. Então eu reitero aqui a necessidade que temos de fiscalizar todas as situações de saúde no município de Porto Alegre. Que comecem pela prefeitura. Eu sou do PDT, do partido do prefeito. Comecem pela prefeitura, mas vamos fiscalizar todos. Vamos fiscalizar o Hospital de Clínicas. Vamos saber por que as cirurgias estão sendo suspensas no Hospital de Clínicas. Por que os anestesistas lá também não querem mais trabalhar. Nós vamos saber por isso. Nós vamos querer saber por que agora tem um profissional de nível médio na entrada do bloco do Hospital de Clínicas, anotando quais são os médicos que entram e que saem. Por que esse sistema fiscalizatório? Já não chega o dedo ponto do Hospital de Clínicas, já não chega o controle eletrônico do Hospital de Clínicas, por que tem que ter alguém lá anotando ou ouvindo o que os profissionais falam ou não falam da direção? Então nós vamos pautar esses assuntos na Cosman. E tenho certeza que com a clareza, com a transparência que tem se portado o vereador Olibone, não vai se furtar a discutir todas essas situações, passando a limpo a saúde da cidade. Nós não temos nenhum rabo preso, como eu falei. Eu não estou aqui, não tenho nenhum rabo preso. Não tolero, assim como o que eu não faço para os outros, eu não quero que façam para mim. Isso eu falo e digo para a questão dos assessores, para a questão dos funcionários da casa, e podem me cobrar isso. E sabem já disso que essa tem sido a minha postura, mas nós vamos